Então, hoje nós vamos, a partir da página 74, ingressar verdadeiramente aqui nas intimidades da lei e, nos vindo inspiração de comentar ou de destrinchar, detalhar um pouco mais alguma outra situação aqui da lei, nós o faremos durante a leitura, tá bom? Vamos então aqui, trabalho iniciático de leito magnético. Página 74, começa assim: o adjunto que for comandar o leito magnético faz a sua emissão e abertura da chave evangélica. Então, sempre é importante nós reiterarmos aquilo que nós falamos lá nas primeiras aulas. Toda vez que o livro de leis referir-se nas suas leis o adjunto, está se referindo não a nós, mas aos adjuntos considerados maiores, e esses maiores não é porque eles foram tidos como filhos melhores do que outros, mas é porque receberam de Pai Seta Branca uma responsabilidade à altura do adjetivo maior. A bem da verdade, eles foram colocados adjunto desta missão maior, que foi entregue, em verdade, de cacique para cacique. Repito, de cacique para cacique. Então, deve ter havido, isso é especulação de minha parte, certo? Deve ter havido em algum momento, antes da consagração dos Ramas, dos Rajas, dos Sivas, que são os três poderes deste amanhecer, para quem não sabe, deve ter havido uma reunião, para que o Pai Seta Branca pudesse fazer a composição inicial da chegada do continente, o Ataí 108, Então, Pai Seta Branca com certeza procurou entre os seus mais próximos, mais capacitados, aqueles que tinham povo, certo? Lá no céu, porque para você poder gestar, uma estrutura de continente aqui na Terra, você precisa ter um lastro no plano espiritual, que é como se fosse, eu gosto muito desse exemplo, é como se fosse, não é desmerecimento que eu vou falar, tá? É só a nível de exemplificação. É como se fosse uma pessoa que a gente antigamente chamava de quitandeiro, que é aquela pessoa mais humilde, com poucos recursos, que ele vai lá na Ceasa, entendeu? Da sua cidade, compra, quase que na fonte, que a fonte na verdade seria ele ir na fazenda, de quem produz, por exemplo, laranja. Mas ele compra direto no primeiro atravessador, que é aquele que comprou da fazenda. Então a Ceasa comprou lá do proprietário rural, tantos quilos, tantos sacos de laranja. E aí isso é deslocado logisticamente para a Ceasa, chega lá o quitandeiro, então, para poder arrematar aquela quantidade que ele imagina que ele consegue vender na próxima feira. Então aí ele vai lá e compra, guarda, no dia da feira ele vai lá expor as suas laranjas. Então, veja bem, ali é o quitandeiro e o quitandeiro, ok?
é ele, né, para todo o serviço. Às vezes ele tem a esposa junto, né, tem um ajudante, mas é um micronegócio. É um micronegócio. Não requer muitos dividendos, não requer muita lucratividade, não requer uma estrutura complexa. Então, é de fácil gestão. Agora, se esse irmão nosso, quitandeiro, certo, resolvesse, de um dia para o outro, pegar alguma herança, alguma economia que lhe chegou às mãos, né, e no ato de ir lá na Seasa, ele comprasse, certo, uma quantidade imensamente maior que a que ele estava acostumado para poder vender na feira, nós podemos supor que este quitandeiro
para diferenciados. Foi trazido através da força decrescente e acabou que os trinos se beneficiaram de um presente que o céu mandou para esses adjuntos, porque não poderia, perante a lei da hierarquia da força decrescente, se passar uma força por essa corrente para alcançar o nível dos adjuntos, que está abaixo dos trinos deste amanhecer, certo? Sem prestigiar a emissão dos trinos. Então foi quando a tia Piva, recebeu do Pai Seta Branca imagino eu, a feliz notícia da assistência, de uma casa transitória, uma estação chamada Arcanos, certo? Cuja essa estrela brilha e veio para brilhar para estes mestres adjuntos. Depois, infelizmente, aconteceu situações no nosso amanhecer, onde ela acabou indo parar, como se dizer aqui bem na lata, onde não deveria, certo? E meio que banalizou, certo? Uma identificação que, meu modo de entender como estudioso dessa doutrina, veio para poder dar um suporte a essa missão tão especialíssima que é a do adjunto de povo. Também outro termo, que foi criado no passado para se fazer referência a esses mestres cujo livro de leis toca neles sempre que a lei entende, de se utilizar o termo ou adjunto, tá bom? Então eu dei uma pincelada aqui, isso é assunto para uma aula extensa, vou me aprofundar mais para a gente poder avançar no leigo. Então esse adjunto aqui, certo? Quando vocês lerem aqui, vocês lembram do Nelson Cardoso, lembram do Mário Kiyoshi, do Caldeira, certo? Do Alberto, tá? Entre alguns poucos que receberam essa responsabilidade maior, tá?